Fala galera, galerinha! Professor Rodrigo na área. E que saudade de vocês, não é mesmo? Mas vamos matando a saudade por aqui e vamos continuar viajando por esse mundo maravilhoso da morfologia, não é mesmo, galera? E hoje nós vamos aprender um termo morfológico, uma classe gramatical que ela é de auxílio. Você vai entender por que o professor está falando que essa classe é de auxílio, porque ela vai trabalhar para outra classe gramatical. Eu estou falando, sabe de quem? De quem? Do adjetivo, não é mesmo? A gente já trabalhou com adjetivo, não é? A gente sabe mais ou menos, só que hoje nós vamos aprofundar o conhecimento do adjetivo. Eu vou entender, claro, o conceito, vou entender a classificação e vou entrar legal nas flexões novamente, tá bom, galerinha? Mas não podemos esquecer que este assunto está lá no livro de vocês, beleza? Tranquilo, não vamos esquecer, tá? Nas páginas 81 a página 84, beleza, galera? Então, quer saber do conteúdo? Dá uma olhadinha no livro. Lembrando que o professor vai postar para vocês, vai colocar lá na nossa plataforma Classroom. Treinei o dia inteiro. Minha esposa não treinou, que ela é professora de inglês, acho que eu falei da forma correta, né? Mas deu para você entender? Se deu, é isso que importa na língua, tá, galera? Pessoal, adjetivo, muito legal. O professor falou no começo da aula que nós temos que compreender o conceito, classificação e flexão. Vai ser isso que a gente vai trabalhar, beleza? Professor, conceito. É muito interessante e é o correto que você tenha a definição na sua cabecinha sobre o que é um adjetivo. Olha só como é que é simples. Quando eu vou falar de conceito, estou falando da definição. Posso definir adjetivo como uma classe gramatical variável que ela serve para caracterizar um substantivo. Ela vai explicar um substantivo. Então você lembra que eu comecei a aula falando que o adjetivo ele é um termo auxiliar de um substantivo? Olha só como é que eu vou provar para você. Pode ter certeza. Quando tem um adjetivo, tem um substantivo por perto. Olha só, galerinha. Veja só este exemplo. Quando eu falo bem assim, Maria é bonita. Olha só, galera, que legal. Maria, nós aprendemos que ele é um substantivo, né? Um substantivo próprio. Aí eu tenho a presença de um verbo e, de repente, tem esse termozinho aqui, bonita. Olha que legal. Vocês entendem comigo que esse termo está voltando para este termo aqui? Quem é bonita? Maria. Não é uma característica de Maria, uma característica de fato dela? Então, automaticamente, se esse termo está caracterizando o substantivo, está qualificando o substantivo e, de certa forma, explicando também, eu vou identificar isso aqui como um adjetivo. Olha só como é que é fácil, muito simples, ou seja, o adjetivo vai caracterizar, vai explicar o substantivo. Por isso que o professor falou que ele é um termo auxiliar, tá bom? Ele está ali sempre ajudando o substantivo. Pessoal, mas hoje a nossa aula vai ser um pouquinho diferente. Por quê, professor? Nós vamos aprofundar mais nessa classe gramatical, tá bom? Olha só que legal. Vamos nas classificações? Entender as classificações? Ótimo. Beleza, as classificações vão demonstrar para a gente os tipos de substantivos que nós temos, não é? E olha só, olha esse tipo de substantivo. Eu tenho algo chamado locução adjetiva. Professor, o que seria uma locução adjetiva? É uma expressão formada por duas ou mais palavras que elas vão representar ali na sua locução, na sua junção, um adjetivo. Olha só como é que é muito simples. Veja esse exemplo aqui que o professor criou para vocês. Esses dois exemplos. Use o cesto de lixo. Pessoal, olha só. Cesto eu posso configurar como um substantivo concreto. Posso tocá-lo. Que legal, professor. Presta atenção. Quando eu uso essas duas palavrinhas aqui, uma preposição e um adjetivo nesse caso, eu estou locando essa palavra, ou seja, eu estou criando uma locução adjetiva para caracterizar cesto. Qual tipo de cesto? Cesto de lixo. Vocês estão vendo como é que é muito simples? Duas palavrinhas, juntou essas duas palavrinhas de certa forma, criamos uma ideia só, tá bom? Olha esse exemplo também, galera, como é muito tranquilo. Tenho um amigo de infância nesta escola. Pessoal, olha aqui amigo, né? Entendemos que um amigo é um substantivo simples, substantivo comum, substantivo concreto. Aprendemos isso na última aula. Galera, mas presta atenção. Essas duas palavrinhas locadas de infância, elas não estão falando do tipo de amigo que você tem? De certa forma, nós não estamos
caracterizando o termo amigo, eu estou usando essas duas palavrinhas, juntei, criei uma locução adjetiva, automaticamente essas duas palavras vão ter um valor de adjetivo. Tá vendo como é que é simples? Pessoal, ainda nas classificações, tá? Olha lá, adjetivos pátrios. É muito interessante essa questão de adjetivo pátrio. E é muito fácil também. Eu falo adjetivos pátrios quando eu vou usar um termo para caracterizar a origem de um ser, certo? Olha só como é que é simples. Tenho um amigo francês. Novamente aqui, né? Amigo, meu substantivo. Pessoal, quando eu falo que eu tenho um amigo francês, eu não estou indicando, através deste termo aqui, através desse adjetivo, o local de origem do meu amigo. Se eu falo que eu tenho um amigo francês, eu estou indicando que o meu amigo nasceu na França, não é mesmo? Olha aqui, novamente, o nosso amigo adjetivo caracterizando um substantivo. Adjetivo pátrio, nada mais, nada menos, é simplesmente o fato de demonstrar a origem de um ser, tá bom? Galera, adjetivos gentílicos. Olha só, cuidado para você não complicar, tá bom? Eles têm o adjetivo gentílico, ele vai ter uma certa semelhança com o adjetivo pátrio, mas existe uma diferença entre eles. Eu digo que os adjetivos pátrios, eles vão demonstrar o local de origem do ser, certo? Agora já o adjetivo gentílico, ele tem uma ligação cultural, ou seja, ele vai indicar a origem, o povo, o qual esse ser pertence. Olha que interessante. Quando eu falo que uma pessoa é israelense, eu estou falando o local de origem desta pessoa, não é? É um adjetivo pátrio. Mas quando eu falo que aquela pessoa é israelita, a ligação já é cultural. Eu estou identificando o tipo de povo que essa pessoa pertence. Tá bom, pessoal? Então, adjetivo gentílico é nada mais, nada menos que você identificar a origem de um povo. Na verdade, a origem diferente disso aqui. Perdão, o professor errou um pouquinho aqui. Ó. Adjetivo pátrio é a origem, qual essa pessoa pertence. Adjetivo gentílico simplesmente vai falar o povo qual essa pessoa pertence, tá bom? Olha só, galera, vocês que estão aí em casa, eu tenho certeza que você deve estar assistindo demais Netflix, né? Tua vida, tu praticamente zerou o Netflix, né? Essa quarentena, Netflix. Eu sei disso, tá? Mas eu sei que você vai estudar também, é claro, com certeza. Quando eu falo anglo-saxão, eu acho que você já deve ter assistido os Vikings, né? Aí aqueles confrontos com os povos ingleses, e geralmente é muito falado esse termo aqui. Anglo-saxão, ele identifica também o tipo de povo que o ser pertence. Quando eu falo anglo-saxão, eu estou falando de uma pessoa que geralmente ela está ali naquele meio inglês, tá bom? Simples demais, muito fácil. Então entendemos a diferença entre os adjetivos pátrios e os adjetivos gentílicos, tá bom, galera? Vamos lá, continuando. Agora vamos à classificação quanto à forma. Pessoal, é muito simples. Vocês lembram que nós estudamos no outro vídeo a classificação do substantivo? Tá. A classificação dos adjetivos quanto à forma vai ter uma semelhança muito grande. Olha aqui, ó, eu também tenho um simples, tenho um composto, tenho um primitivo e derivado. Ou seja, se você aprendeu a classificação de um substantivo, automaticamente você vai entender um tipo de adjetivo. Professor, vamos lá. Simples e composto, eles têm uma ligação de ideias semelhantes, tá bom? Eu digo que o adjetivo é simples porque eu vou caracterizar um ser com uma palavrinha só. Presta atenção. Brasileiro, caracterizei, certo? Apenas com uma palavrinha. Mas o composto já é diferente, é uma composição de palavras, vou usar duas ou mais palavras. Olha lá, galera, norte-americano. Eu não identifiquei um exemplo. Se eu falar assim, ó, Jonathan é norte-americano. Qual a característica de Jonathan? A origem dele, certo? Que ele é o quê? Norte-americano. Eu não estou usando duas palavrinhas. Se eu vou usar duas palavrinhas, automaticamente eu identifico que esse adjetivo é composto. Muito fácil. Pessoal, primitivo e derivado. O adjetivo primitivo, ele não vai se originar de outra palavra. Ele existe por si mesmo, igualzinho o substantivo. Olha só, bom. Bom foi um adjetivo que foi criado que ele não originou de outra palavra. Mas presta atenção, galera. Quando eu falo bondoso, o adjetivo bondoso, ele não vem do adjetivo bom, automaticamente ele derivou de outra palavra, tá bom? O mesmo exemplo aqui, paraíso. Paraíso, ele não veio de outra palavrinha, então automaticamente eu vou identificar que ele é primitivo. Agora, paradisíaco
derivou da palavra o quê? Paraíso. Então, automaticamente, eu identifico que ele é um adjetivo derivado. Galerinha, agora vamos entrar na parte das flexões, tá bom? Sobre flexão de gênero, vocês vão perceber também que tem muita semelhança com substantivos. Olha só como que é tranquilo, galerinha. Olha lá, flexão de gênero. Uniformes. Os adjetivos uniformes, eles não são variáveis, ou seja, eles não vão se flexionar. Olha só que legal, galera. Muito simples, eles não mudam para identificar o gênero de um ser. Olha como é simples. A menina é inteligente. Olha o adjetivo aqui, né, galera? Caracterizando o quê? A menina. Veja só, eu usei esse adjetivo para caracterizar um substantivo feminino. Olha só como é que é tranquilo. O menino é inteligente. Percebe-se o quê? Que agora eu usei o mesmo adjetivo para caracterizar um substantivo masculino. Ou seja, os adjetivos uniformes, eles não vão sofrer variações, eles não vão se flexionar, vão manter a mesma forma. Beleza, galera? Olha lá, pessoal, os biformes são variáveis, eles vão se flexionar para determinar o tipo de gênero. Olha só como que é simples. A menina é bonita, nós temos o adjetivo bonita, caracterizando o substantivo menina, certo? Agora, para menino, ele vai mudar a sua terminação. O menino é bonito, ou seja, sofreu uma variação e teve que se flexionar, certo? Galerinha, agora vamos para a partezinha um pouquinho mais complicada da nossa aula, mas também é muito fácil. Por quê, professor? Professor, o senhor fala que é complicado, mas é fácil. Por quê? O assunto é muito tranquilo de trabalhar. Aí tem essa parte que é um pouquinho complicada, porém, se você fazer as atividades e prestar bem atenção, você vai ver que não é tão difícil assim, tá bom? É bem tranquilo. Vamos lá. Flexão de grau dos adjetivos. Professor, o que seria flexionar o grau? Flexionar o grau, eu vou mudar aquela palavrinha para intensificar a ideia daquele adjetivo. E dentro das flexões de grau, nós teremos várias situações, várias classificações. Mas vocês lembram, a gente já estudou essa aulazinha, vamos fazer mais para a revisão, tá bom? É muito tranquilo. Beleza, galera? Grau comparativo e o grau superlativo. Dentro da flexão de grau, nós temos dois tipos, duas classificações. O grau comparativo e o grau superlativo. Vamos trabalhar primeiro com o grau comparativo. Dentro do grau comparativo, teremos algumas classificações, e são 3. Mas o que você tem que entender sobre o grau comparativo? Que eu vou fazer uma comparação de um ser com outro ser. Beleza, galera? Ou seja, na situação do grau comparativo, nessa flexão, nós teremos a presença de dois seres. Olha só esse exemplo. Grau comparativo de igualdade. Veja só como é que é simples. Kiko, um ser, é tão preguiçoso, uma característica, quanto o Chaves. Percebe-se aqui que nesta oração eu tenho dois seres, Kiko e Chaves, e estou fazendo uma comparação. Olha lá, Kiko é tão preguiçoso quanto Chaves. Eu trouxe uma característica e eu estou compartilhando, eu estou falando que Kiko é tão preguiçoso quanto Chaves, ou seja, eu estou colocando uma igualdade. Não é simples, galera? Tranquilo demais. Professor, e se nós colocássemos ali comparativo de superioridade, como seria? Olha como é que é tranquilo. Kiko é mais preguiçoso que Chaves. Quando eu digo que o Kiko é mais preguiçoso que o Chaves, eu estou dizendo, né, que o Kiko, nessa questão de ser preguiçoso, ele é superior, então superioridade. Olha lá, inferioridade. Olha só como é tranquilo, galera. Kiko é menos preguiçoso que o Chaves. Nessa relação de ser preguiçoso, eu estou dizendo que o Kiko é menos, não é? Então, se eu uso a palavrinha menos, automaticamente eu estou identificando uma inferioridade, beleza? Pessoal, grau superlativo. Dentro do grau superlativo, eu vou ter a classificação do absoluto e do relativo, tá bom? Professor, grau absoluto. Por que nós falamos grau absoluto? Porque dentro da minha oração, eu vou ter um ser apenas, absolutamente ele. Porém, eu vou ter duas classificações, a forma analítica e a forma sintética.
Pessoal, olha lá, forma analítica. Para caracterizar este ser absoluto, na forma analítica eu vou fazer uma análise mais completa. Como assim? Eu vou usar duas ou mais palavras. Olha o exemplo. Maria é muito linda. Pessoal, vocês entendem comigo que esses termos aqui, muito linda, essas duas palavrinhas, estão caracterizando o ser que é Maria, apenas ela? Automaticamente, se eu usei duas palavrinhas, eu estou dizendo que é um grau absoluto analítico. Veja só, grau absoluto sintético. Agora vai mudar. Eu terei novamente apenas um ser, porém eu vou sintetizar as informações. Vou usar uma palavrinha só, mas de forma que essa palavrinha seja intensificada, certo? Olha lá. Veja nessa oração, vamos mudar. Maria é lindíssima. Pessoal, olha esse adjetivo aqui, Maria. Não parece que foi uma junção de muito linda? Quando eu estou falando que uma pessoa é lindíssima, é além de ser linda, a informação é mais forte, eu intensifiquei. Mas eu usei apenas uma palavra para caracterizar apenas um ser. Automaticamente, sem apenas uma palavrinha, é o grau absoluto sintético. Beleza, galera? Continuando. Grau relativo, pessoal, grau comparativo, grau superlativo, perdão, grau superlativo relativo. Jesus, são tantas palavras que o professor está se embolando. Tá, olha lá, pessoal, eu digo relativo porque eu vou criar uma relação. Eu terei, nessa situação, um ser e criando uma relação de característica a um grupo que ele pertence. Mas é muito moleza. Presta atenção, pessoal. Olha aqui, ó. No grau relativo eu vou ter duas situações, beleza? Superioridade e igualdade. Vamos ler essa oração? Imagina você que aqui na escola a gente tinha aquele cara bem sapeca, o Joãozinho. Olha lá. Joãozinho é o mais levado da escola. Vamos identificar algumas coisas? Eu tenho o Joãozinho, um ser. Se o Joãozinho é um aluno da escola, você compreende que esse termozinho aqui, essa palavra escola, é um grupo que o Joãozinho pertence? Então eu estou criando uma relação do Joãozinho com o grupo que ele pertence. Então é um grau relativo. Olha lá, e se eu digo que o Joãozinho é o mais, olha esse advérbio aqui, ó, o mais levado da escola, automaticamente nessa questão de ser levado e mais levado, eu não estou colocando algo superior, então eu digo que é um grau superlativo relativo de superioridade. Vamos mudar agora, vamos lá. Joãozinho é o menos esforçado da escola. Novamente eu tenho um ser, eu sei que o Joãozinho pertence à escola, então eu tenho um grupo que o Joãozinho pertence, estou usando aqui um advérbiozinho menos e automaticamente a característica, o nosso adjetivo. Olha lá, eu não estou criando uma relação de Joãozinho com o grupo que ele pertence, mas dessa vez eu estou dizendo que é menos. Se eu uso esse termozinho menos, automaticamente eu estou dando uma ideia de inferioridade. Vocês perceberam como não é tão difícil? Basta olhar ser com ser, um ser apenas na oração, um ser e o grupo que ele pertence, tá bom? Pessoal, ó, nós vamos lançar uma atividadezinha na nossa plataforma, tá bom? E eu agradeço pela atenção de vocês, espero que vocês tenham gostado. Tchau, tchau, até mais.